Olá, boa noite. Mais uma live da Associação Brasileira do Sono. Estou esperando os nossos seguidores entrarem. Vamos aguardar um pouquinho mais para a gente convidar a nossa entrevistada de hoje. Boa noite a todos. Isso aí, importante a gente esperar um pouquinho, né, para as pessoas, todo mundo interessado em entrar conosco e a gente poder divulgar. Então, estamos na live da Associação Brasileira do Sono. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Bacelar, sou neurologista e atual presidente da ABS. Temos feito essas lives toda terça e toda quinta, e com a finalidade de explorar o sono. A temática central sempre está sendo sono e a pandemia, e nós estamos convidando os coordenadores, os especialistas das principais áreas dessa multidisciplinaridade que é o sono, para que a gente possa discorrer sobre o assunto com diversos enfoques, né? Nós já tivemos a área da psicologia, da fonoaudiologia, da fisioterapia, médicos neurologistas, otorrinolaringologistas, e hoje eu gostaria de convidar uma grande amiga e uma grande especialista. Ela, sim, a formação ela é bióloga, fez mestrado, fez doutorado, e hoje ela coordena hoje ela é chefe do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, lá da faculdade da USP, e aceitou mais uma vez estar na presidência junto comigo da Associação Brasileira de Sono, né? Esse biênio estamos juntas novamente, com muito trabalho. Estou buscando esta pessoa aqui para eu apresentá-la, um momentinho. Eu acho melhor ela sair e entrar novamente, que aí ela aparece de primeira aqui para mim, e aí eu clico e convido. Vamos tentar fazer isso? Só um minutinho, gente. É que ela entrou logo que eu entrei e tá lá em cima e eu não estou conseguindo encontrá-la. Vamos lá, doutora Cláudia Moreno. Eu pedi que ela saísse e entrasse novamente, e aí é só ela fazer a solicitação que eu aceito. Bom, então a doutora Cláudia Moreno, que vai conversar com a gente nessa live de 45 minutos, quase uma hora. E a gente vai ter muita dúvida para tirar. Podem já começar a pensar, né, nessa biologia que estuda esses ritmos, a chamada cronobiologia. Será que alguém pode ajudar a Cláudia? É só ela sair do Instagram, entrar no Instagram, entrar na live da ABS e solicitar o pedido para ser entrevistada. E aí a gente verá o rostinho dela. Aqui.
Bom, já está conectando. Olá, querida Olá! Cláudia! Tudo bem com você? Tudo bem. Eu estava enviando, mas não sei por que ela não estava indo. Estranho. Eu saí A 3 vezes. a gente está com uma demanda enorme de lives, né, simultâneas. Eu acho que existe, às vezes, um esgotamento aí dessas redes sociais, mas, enfim, conseguimos. Espero que não Dê caia certo. Se eu até ficasse... o final. Então, já te apresentei, doutora Cláudia Moreno, agradeço o convite. Estamos juntas quase toda semana discutindo assuntos da nossa Associação Brasileira do Sono, né, Cláudia? Mas hoje a nossa live, o nosso público quer saber um pouco mais sobre a cronobiologia. Então, antes de mais nada, antes de falar de sono, de pandemia, né, do que motivou a ABS a fazer essa live, eu queria que você explicasse para a gente o que é cronobiologia, como você chegou a se especializar, a entender, a estudar essa matéria, essa disciplina. Bom, primeiro queria agradecer esse convite. É sempre um prazer estar falando sobre isso com você, André, especialmente sendo entrevistada por você, né? É uma honra. Participar da BS também, eu acho que é muito importante para a gente poder difundir a cronobiologia. E eu acho que a gente tem que começar mesmo explicando o que é, afinal de contas, essa área da biologia que eu me interessei quando comecei a fazer estágio e achei bacana pensar que as pessoas dormem e acordam em diferentes horários, afinal, o que era isso? É uma parte da biologia que estuda as diferenças entre os indivíduos, que estuda a variabilidade das funções do organismo, por que a gente tem uma temperatura diferente de manhã, da noite, se você for se pesar em diferentes horas do dia, o seu peso será diferente. Então, todas as funções do organismo variam ao longo das 24 horas e também algumas coisas variam, inclusive, de acordo com as estações do ano. Essa variabilidade das funções biológicas a gente chama de ritmos biológicos. E elas são reguladas por uma área no cérebro, que é popularmente conhecida como relógio biológico, que, na verdade, controla, regula essas funções sempre em sincronia com o claro escuro. Então, o claro escuro, dia à noite, sinaliza para o cérebro que horas são, de certa forma, e é por isso que vem esse nome, relógio biológico, mas na verdade é o sistema de temporal endógeno que nós temos, e essa sinalização vai para todas as partes do corpo, para os outros órgãos periféricos, vai para glândulas, hormônios são secretados, se dependendo se é dia ou se é noite. E assim, nós vivemos sempre regulados com as 24 horas do dia. E é isso que a cronobiologia estuda. Maravilha. E como uma pessoa, um biólogo, pode se interessar aonde ele estuda, para onde ele caminha se ele quiser estudar ou até se especializar em poder ensinar alguém cronobiologia? Essa pergunta é bem interessante. Na verdade, já faz alguns anos que até os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, a regulação do conteúdo que é dado para ensino médio e também o ensino fundamental, já refere à cronobiologia, já fala em ritmos biológicos. Nas faculdades, isso começa a aparecer nas disciplinas de fisiologia humana, tanto para medicina, enfermagem, biologia. Então, isso aparece, começa a aparecer nos livros de fisiologia, nos livros de neurociência e até em livros de ecologia tem uma discussão cronobiológica. Então, começa a aparecer a cronobiologia em várias disciplinas, em vários cursos, e particularmente o biólogo, ele acaba se interessando fazendo cursos que são chamados, muitas vezes, cursos livres, que são oferecidos, cursos de extensão, que são oferecidos pelas universidades para dar formação de cronobiologia. Além disso, há disciplinas de pós-graduação e até disciplinas de graduação
em algumas universidades, em cursos de biologia. Então, a partir dessas disciplinas, cursando essas disciplinas, geralmente a pessoa se interessa pelo assunto e vai seguir a carreira acadêmica estudando isso. E você na USP consegue fazer essa cadeira? Isso já se multiplicou para outras universidades, para que a gente tenha mais pessoas estudando sobre esses ritmos biológicos? Eu ministro várias disciplinas de graduação, então 2 delas são Fundamentos Biológicos da Saúde Humana para o curso de Saúde Pública de graduação. Nessas disciplinas, eu falo de ritmos biológicos, eu falo de sono, eu falo de hormônios, eu falo de alimentação, tudo isso no enfoque cronobiológico. Eu também ofereço um curso de pós-graduação que é sobre a sociedade temporal. Então, acabei de concluir essa disciplina de pós-graduação, que é um curso que fala basicamente de cronobiologia, sempre aplicada à saúde pública. E eu também ofereço uma disciplina que é uma disciplina concentrada em inglês, que é para estrangeiros, é 1 semana por ano, que os estrangeiros se juntam aos brasileiros e fazem, juntos com professores estrangeiros convidados, também um curso de introdução à cronobiologia. Além disso, as outras universidades de São Paulo e do Brasil todo ministram disciplinas de graduação e de pós-graduação. Eu tenho vários colegas, espero que eles estejam assistindo, que eles também ministram cursos de cronobiologia. Maravilha. Gente, eu apaguei os comentários para a Cláudia ficar mais visível, mas se alguém tiver alguma pergunta, bem ao lado aqui dos comentários tem uma interrogaçãozinha, é só você fazer a pergunta que eu vejo e aí eu aciono aqui, tá bom? Bom, Cláudia, nós estamos nessa situação inusitada, nova para todos, cheia de incertezas. E quando a gente fala do sono nesse momento, a gente tem algumas pessoas que estão dormindo mais, outras que estão dormindo menos, outras que estão dormindo em outros horários, mais tarde, outras que passaram a cochilar durante o dia porque nem estavam em casa durante o dia. Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, dessa mudança de vida para todos nós e por que cada um pode ter seguido, né, um desses ritmos, essas mudanças na quantidade, qualidade e horário de sono. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que é uma situação inédita para todo mundo, para todos os pesquisadores, para todos os cientistas. Está todo mundo tentando entender o que acontece. Mas, do ponto de vista da cronobiologia, o que está acontecendo é que a gente está perdendo essa sincronização com essa informação importante ambiental, que é o claro e escuro, o dia e a noite, que vinha junto com informações sociais. Então, por exemplo, eu sabia que o dia acordava, meu despertador tocava, eu levantava, me arrumava e ia trabalhar. Agora, eu estou trabalhando em casa, eu não tenho mais que ficar 1 hora e meia no trânsito. Eu posso acordar 1 hora e meia mais tarde. Eu não preciso nem colocar despertador. Então, o que eu faço? Eu acabo acordando mais tarde e esse acordar mais tarde, ele, na verdade, ele atende uma necessidade de sono interna minha. Porque se eu sou uma pessoa mais vespertina, então eu tenho uma tendência a acordar mais tarde e a dormir mais tarde. Quando a gente fala da regulação desses ritmos biológicos, a gente tem que pensar que o ser humano é diurno. Então, ele é regulado para ter atividades durante o dia e o sono à noite. Entretanto, o que acontece é que quando ele se vê livre de alguns compromissos sociais, essa pessoa ela pode, portanto, expressar esse ritmo interno, que é acordar mais tarde, dormir mais tarde. Outros que já acordavam sem despertador às 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, eles vão continuar fazendo isso naturalmente. Mas aqueles vespertinos estão atrasando a fase do seu sono. E isso, de certa forma, atende uma característica de ser vespertino. O problema é quando não há limite para isso. Entendi. Olha, já tem várias perguntas aqui, Cláudio.
E uma André, delas... eu perdi a sua imagem, estou vendo uma janela agora. Opa, deixa eu botar aqui. Espera aí. Vamos nós. Desculpa. Pronto. Ah. É porque eu estava vendo aqui várias perguntas e uma pergunta que eu achei interessante foi uma pessoa que é vespertina, pelo hábito, pela rotina, por ela passar anos tendo que acordar às 6 da manhã para trabalhar, para estudar. Esse hábito pode fazer com que ela passe a ser matutina ou esse ritmo, ela sempre terá o ritmo que ela nasceu? Olha, o que acontece? São várias perguntas em uma só. A primeira questão é que quando a gente nasce, a gente leva uns 3 meses para o estabelecimento de um ritmo circadiano. Esse circadiano é esse ritmo de 24 horas. Então, o que acontece? O bebê nasce, ele vai dormir e acordar em intervalos de mais ou menos 3 horas. Até mais ou menos uns 3 meses, o bebê estabelece um padrão que a gente chama de bifásico. Esse bebê, ele passa a dormir mais à noite, ele fica acordado durante o dia, mas ele ainda tira cochilos. Ele vai tirando, isso vai diminuindo, ele vai diminuindo esse sono polifásico, esses vários episódios de sono, porque ele começa a estabelecer uma sincronia com esse claro escuro. Por isso que é bom o bebê, quando dorme de dia, dormir num ambiente iluminado, com luz natural, e nada de fazer silêncio, fechar e deixar tudo escuro, porque senão esse bebê nunca vai entrar nessa sincronia. Quando essa criança vai crescendo, ela passa a ter cochilos. E é importante que se deixe uma criança pequena dormir, inclusive em horário escolar. É importante que a escola tenha um lugar para a criança pequena dormir. Então, ela tem esse hábito, ela vai dormir, até que ela entra na adolescência e começa a perder esse hábito. E aí começa uma outra fase, que é essa fase de atraso de fase, que é característica da adolescência. Nessa adolescência, ela passa, então, a dormir mais tarde, acordar mais tarde, e isso, muitas vezes, gera conflito com a família, mas é natural, é necessário para esse adolescente, que depois, com 21 anos, 22, entrando nessa fase adulta, ele perde um pouco essa característica, e aí ele expressa digamos assim, essa matutinidade ou vespertinidade que vai permanecer durante toda a vida adulta, até ele chegar à terceira idade, quando de novo vai mudar, algumas características mudam. O idoso, ele passa a dormir mais vezes, dormir mais cedo, acordar mais cedo, com, obviamente, que algumas exceções. Mas o que é importante a gente pensar no caso dessa pergunta? Que o vespertino, ele, quando submetido a um esquema de imposição social que o obriga a acordar cedo, ele vai estar com uma restrição de sono, que ele vai compensar nos dias de folga ou no fim de semana. Então, ele tem esse efeito rebote. Ele vai estar, de fato, com essa restrição de sono, ele vai sentir um pouco de sonolência, isso vai se acostumando, vai acontecendo por anos. Quando ele entra em férias, ele vai acordar e dormir mais tarde. Não tem jeito. E o que está acontecendo agora não é que nós estamos em férias, mas esse isolamento fez com que a gente tivesse uma similaridade com o período de férias, em que a gente passa a acordar e dormir mais tarde, especialmente os vespertinos. E se você deixar, você vai, quando você olha, você está dormindo 3 da manhã. Então, isso é um ponto importante. A pessoa não se acostuma. Essa característica que se chama cronotipo, ela tem um fundamento genético. Não é simplesmente um costume. Existem vários genes já identificados que estão relacionados com isso. Então, não é simplesmente dizer para o seu filho adolescente, vai dormir às 9 horas da noite. Ele não consegue. Não é tão simples assim. Então, as pessoas não se acostumam. E agora, o que está acontecendo é que elas estão podendo expressar isso. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque tem que ter um limite. A gente precisa ter uma sincronização social. A gente precisa ter algum limite. Porque vários estudos foram feitos com pessoas em cavernas ou pessoas em bunkers sem nenhuma luminosidade. E nenhuma indicação, não tinha luminosidade, mas não tinha indicação
dessa variação, era tudo controlado em laboratório. E o que você vê é que o ritmo endógeno nosso, interno, ele é maior do que 24 horas. Ele é 24 horas e meio, ele é um pouco mais longo. E essa situação a gente chama de livre curso. Então, o que está acontecendo? A gente está quase entrando em livre curso. Mas a gente não vai entrar em livre curso, porque a gente ainda tem alguns mecanismos de se sincronizar com o claro e escuro. E é isso que é saudável. É muito saudável você ter essa sincronia com o claro e escuro. Outro mecanismo é a mãe, né, Cláudia? A mãe ali, né, é um outro mecanismo sincronizador que funciona, entendeu? Não, eu mas não tenho pode... 3 aqui em casa, então eu sei bem o que é isso. A mãe tem que ficar ali, olha, vamos almoçar juntos, pelo menos, né? Já que o café da manhã já passou. Então, é mais ou menos isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudia. Então, deu para a gente entender que quem é vespertino, quem é matutino. Você pode sofrer a sua vida se você escolhe uma profissão que não é adequada. Você vai ser um professor de primário que tem que bater o ponto às 7 da manhã e você é um vespertino. Ou então você vai ser DJ, você adora, né, botar as músicas, mas você é um matutino. Você vai sofrer a vida inteira. Então, a gente tem que tentar se adequar, né, ao nosso trabalho, às nossas ideologias, nossas profissões, com os nossos ritmos também. Mas eu queria agora entrar um pouquinho na questão do adolescente. Já temos perguntas também quanto a essa fase da vida da adolescência. Você falou que existe um atraso de fase. Então, eu queria que a gente entendesse, os pais muitas vezes entendessem o que é isso, nessa diferenciação de preguiça. A gente, então, quer que o nosso filho durma até mais tarde? Até quando é mais tarde? O que deve ser evitado à noite? Queria que você botasse esse cenário em pauta para a gente entender um pouco mais o adolescente. Então, como eu falei, imagina o seguinte, só para falar, você falou da mãe, eu também sou mãe, eu sei bem como é. Então, o que acontece? Agora, imagine o seguinte, você como mãe, você pode falar para o seu adolescente, vá dormir às 9 horas da noite, mas isso é a mesma coisa que você não deixar o bebê de 2 meses dormir. E ninguém não deixa o bebê de 2 meses dormir. Todo mundo respeita o ritmo do bebê quando ele está começando a estabelecer essa sincronicidade com o claro e escuro. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que deve acontecer, especialmente nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo? A gente deve, sim, deixar o adolescente dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde. Isso é bom para a saúde dele e é bom para o desempenho escolar dele. Entretanto, é como eu falei, existe um certo limite, porque se esse adolescente for acordar a cada semana meia hora mais tarde, for dormir a cada semana meia hora mais tarde, quando você olhar, ele está dormindo 3, 4, 5 horas da manhã, ele trocou o dia pela noite. E aí é que eu quero chegar. Existe sim um limite. Porque trocar o dia pela noite não é saudável. Nós somos vespertinos, não noturnos. Noturno é a coruja, alguns camundongos, mas nós somos diurnos. Existem várias implicações para a saúde se você troca esse dia pela noite. São milhares de estudos com trabalhadores noturnos. A gente sabe que tem uma série de repercussão na saúde dessas pessoas. Então, para que isso não aconteça, é necessário que se estabeleça um limite. Ok, existe uma vespertinidade, existe um atraso de fase característico do adolescente? Existe sim, mas é importante que ele acorde ainda de manhã, que ele se exponha à luz solar, à luz natural, ainda de manhã. Então, não é o ideal que ele acorde 3 horas da tarde. Então, isso é importante. E estabelecer uma rotina. A gente precisa de uma rotina nesse período de pandemia. A gente precisa de um momento de horário para café, um horário para almoço, para jantar.
tem que haver uma regularidade respeitando a individualidade. Ainda que você acorde às 6 da manhã, mas o seu filho queira acordar às 10, 10 e meia, tudo bem, mas de certa forma vocês vão se encontrar na hora do almoço. E isso é saudável. É saudável que ele acorde e se exponha à luz. Aliás, não só o adolescente. Todo mundo tem que se expor à luz solar, à luz natural de manhã. Especialmente as pessoas idosas, mas é importante que todos façam isso. Então, gente, a gente está conversando com a doutora Cláudia Moreno, ela é cronobiologista, está na presidência da Associação Brasileira do Sono, e a gente está falando sobre esses ritmos biológicos, sobre a pandemia, esse confinamento, esse isolamento social, essa dificuldade de nós estarmos expostos a claro e escuro, né? A exposição solar, muitas pessoas não estão pegando sol, né, Cláudia? E essa ausência de sol na vida das pessoas nesse confinamento, o que isso pode agravar, então, essa questão do sono e essa questão dos nossos ritmos? Então, é essencial se expor à luz natural. Então, por exemplo, se a pessoa mora num apartamento que, por algum motivo, ele é uma face que não se expõe à luz solar, então ele deve procurar descer, ir para baixo, ir para o térreo, se expor em algum lugar ao sol, ou numa janela, dentro do apartamento, se for possível. Mas a gente precisa ter uma certa atenção para que a gente não fique exposta ao que eu chamo de cinza, que é com a invenção da luz artificial, a luz elétrica, nós vivemos num cinza. Então, se você está, por exemplo, num auditório, tanto faz se é 3 da tarde, 10 da manhã, ou se for 3 da manhã, é a mesma coisa. Então, a gente vive muito nesse cinza que é muito ruim, não é saudável, porque a gente precisa sinalizar fortemente para o nosso relógio biológico, para o nosso sistema temporal interno, se é dia ou se é noite. Senão ele fica achando que é sempre o mesmo horário. E as nossas funções são reguladas por isso. Então, é importante se expor à iluminação natural, apagar a luz artificial, ficar na luz natural e mostrar essa variação de luminosidade para que a gente não fique sempre exposto a esse cinza, a esse tom monotônico, né, de luz. Entendi. E aí o adolescente que hoje, quer dizer, o adolescente de hoje já nasceu com um smartphone, com um celular, com essa tela na frente dele. Eu não nasci, eu estou aprendendo. Isso aqui tudo para mim é novidade, entendeu? Ainda mais agora, nesse momento, que tudo é virtual, né? A telemedicina acho que veio para ficar. Né? Nós estamos hoje trabalhando muito e que bom que existe, né? Essa questão virtual, porque a gente só consegue chegar aos pacientes hoje, na grande maioria das vezes, através da tela e ajudar muita gente sofrendo, né? A saúde mental, o sono deu uma descontrolada, porque não somos feitos para viver isolados, sozinhos e confinados. Enfim, então, hoje, graças a Deus que existe isso. Mas o adolescente não tem o freio. E como ele nasceu com essa tela faz parte da vida dele e ele não sabe o limite. Então, eu queria que você falasse para a gente até que ponto estar exposto a esse aparelho, né, não só pela interação, pelo interesse, como pela luminosidade, pode interferir no sono do adolescente? Olha, eu acho que essa resposta ela é verdadeira para os adolescentes, mas também para todo mundo, porque agora todo mundo ficou muito dependente desse celular. Embora eu, como você, também não tenha aprendido, para falar a verdade, eu não estava conseguindo entrar. Meu filho veio aqui me socorrer, porque ele teve que me salvar, porque eu não ia conseguir. Mas a televisão, o computador, o celular, eles emitem luminosidade que a gente chama numa frequência que é a tal da luz azul. E essa luz, ela é a luz que é mais absorvida pelas células da nossa retina, do nosso olho, que absorvem, que tem esse pigmento,
que absorvem essa luz e mandam essa informação de luz para o nosso cérebro. Portanto, o que acontece? Imagina uma comunidade que vive sem energia elétrica. Eu já tive a satisfação de estudar essa comunidades assim na Amazônia. Então, quando você não tem luz elétrica, o que vai acontecer com você? Você vai acordar quando o sol nasce e você vai dormir mais ou menos 1 hora depois que o sol se põe. O que acontece é que o seu corpo está sinalizado pela luz que está escuro. Está escuro, secreta melatonina, produz melatonina, que é um hormônio produzido numa glândula chamada glândula pineal, e ela vai nos ajudar a dormir. O que acontece? Eu estou na televisão, eu estou no celular, eu estou sinalizando para o meu organismo que ainda é dia. Eu não vou produzir melatonina ainda. Então, o que está acontecendo é que eu vou cada vez, é por isso que também a gente vai atrasando o início do sono, porque eu estou expondo o meu organismo para essa iluminação e vou cada vez mais atrasando. Portanto, o que se recomenda é que adolescentes, adultos, idosos, crianças não usem esses equipamentos próximos da hora de dormir. Então, eu sugiro que, pelo menos 2 horas antes, você evite usar o celular. Essa coisa que a gente não faz, que a gente fica tentada a fazer de ir para a cama com o celular, é a pior coisa que tem. Se você for ler um livro, tua luz vai estar aqui, ó. A luz ilumina o livro. Então, você tem luz no quarto. Claro que isso também atrapalha, mas é menos do que você ter uma luz que vai direto para o seu olho, direto para a retina, para a melanopsina, que é esse pigmento que vai absorver essa informação. E eu li um artigo, Cláudia, que ainda tem um agravante. Quer dizer, os filhos querem esconder dos pais que estão acordados. Então, eles apagam a luz para o pai entender, ou olhar, bom, não tem mais luz. Ou então ficam embaixo da coberta, realmente com a ausência de luz. O que isso faz com o olho aberto? A gente dilata a pupila, né? Porque a ausência de luz dilata a pupila. Quando você está numa claridade, num sol de meio-dia, a nossa pupila está pequenininha. Com a dilatação da pupila, e aí você coloca o celular ali na frente do seu rosto, quer dizer, o grau, a quantidade de luz ainda é maior ainda. E aí você inibe potentemente a produção de melatonina. Então, o fato de estar ainda com a luminosidade apagada à volta, com o celular bem próximo ao rosto, ainda pode ser pior, segundo esse artigo. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, que é a possibilidade de um filtro laranja. Então, por exemplo, se você colocar um óculos com uma lente cor de laranja, ela vai bloquear justamente essa luz que vai causar esses problemas. Isso pode acontecer com alguns equipamentos eletrônicos que eles já têm alguns filtros especiais. Então, para quem não aguenta, para quem fica desesperado para usar o laptop, o celular, coloque filtros. Os celulares e laptops mais modernos, os computadores mais modernos, eles já têm essa opção de você colocar alguns filtros e isso já inibe um pouco, ou seja, diminui esse efeito. Mas não do interesse, né? O efeito é proporcional também. Mas e o interesse? Quem agora clicou? Esse barulhinho? Quem foi? Quem respondeu? O que te respondeu? O que está perguntando? Né? O cérebro fica alerta, fica atento, né? Então, a luz é um fator importantíssimo, mas não é só isso. Então, o celular realmente, às vezes, é um vilão. Hoje não é. Hoje a gente está explicando isso tudo, hoje a gente está difundindo informação, mas às vezes ele pode ser um vilão. Foi feita uma pergunta pelo César aqui, como voltar à rotina quando essa pandemia passar? Quer dizer, como é que eu vou voltar ao meu ritmo de sono, que não é este que eu estou vivendo, quando as aulas voltaram, agora eu tenho que voltar a trabalhar, agora eu tenho que bater o ponto, pegar o trânsito e chegar lá no meu trabalho. Eu acho que isso vai... Bom, claro, a gente não sabe quando que vai acontecer, vai mudar de cidade, de profissão, algumas pessoas continuam trabalhando pessoal de linha de frente do hospital, continua trabalhando, sem dúvida alguma, mas o que vai acontecer? Vai ser semelhante ao retorno de férias.
porque você vai ter que... Então, o que eu recomendo é que você se programe para um pouco antes. Se você já sabe que você vai voltar a trabalhar daqui a uma semana e vai voltar a ter que acordar às 5 horas da manhã e você agora está acordando às 9h30, então eu sugiro que você passe a colocar o seu despertador para ir se programando para acordar meia hora mais cedo por dia. Que é a mesma coisa que a gente deve fazer quando faz uma viagem que atravessa fusos horários. Você pode se programar. Então, é essa sugestão que eu faço, porque ele tem toda a razão. Vai ser muito difícil a gente voltar a essa rotina, mas vai acontecer. O nosso organismo, ele tem essa capacidade de plasticidade. A gente consegue. É por isso que a gente viaja para o Japão e se adapta lá. Ótimo. Cláudia, você falou bem rapidamente, eu queria que a gente enfatizasse um pouco a questão do aprendizado, realmente do desempenho escolar desse adolescente que está como se ele estivesse fora, vivendo fora de fuso, porque ele precisa acordar 5h30, 6 horas para estar em sala de aula às 7 horas da manhã. E esse rendimento, e como é que ele vai aprender, né, tudo que é ensinado, aqueles 10, 15 tempos de aula que esse adolescente precisa ter, e depois ele vai ser avaliado por isso. Tem estudo, como é que funciona essa questão? Bom, tem vários estudos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. É importante colocar que nós, da Associação Brasileira do Sono, nós recomendamos que as aulas comecem às 8h30 da manhã, que é justamente para respeitar esse atraso de fase característico e natural da adolescência, para que ele possa ter um desempenho e um bem-estar maior, podendo dormir satisfatoriamente. Então, essa é uma coisa. O que acontece? O sono ele é importante para a consolidação da memória. Então, o que eu aprendo hoje na escola, eu vou dormir e vou consolidar quando eu dormir. Então, ele é muito importante para a consolidação da memória. Assim como ele é importante para a capacidade cognitiva de aprender. Então, aquela pessoa sonolenta, aquele adolescente sonolento, se não dormiu bem na noite passada, ele também não consegue se desempenhar bem numa aula de matemática, por exemplo, às 7 horas da manhã. Então, o sono é importante nesses dois momentos, antes de aprender e depois de aprender. Por isso que é importante garantir que esse adolescente ele tenha uma boa noite de sono. E não adianta você mandar ele para a cama, porque se você manda ele para a cama, ele vai ficar demorando para pegar no sono. Então, isso também não é saudável, porque você aumenta o que a gente chama de latência do sono. E aí, tendo o celular, tendo a coberta para pôr em cima, ele acaba prorrogando isso cada vez mais. E quando a gente fala de alimentação e de exercício físico, isso pode interferir nesse ritmo biológico que a gente vem falando, principalmente o sono, né? O claro e escuro. Como é que a gente recomendaria aí para essa população? Então, o que está acontecendo é que eu acho que nós mudamos nossos hábitos alimentares também nessa pandemia. As pessoas, na grande parte da população, trabalhava fora de casa e comia fora de casa. E agora elas estão fazendo a comida, elas estão até aproveitando um pouco esse momento para poder, às vezes, fazer refeições em família, coisas que não eram feitas, ou com as pessoas que moravam com ela, com essa pessoa, etc. Agora, o que a gente sabe é que a distribuição das refeições ela muda de acordo com os seus horários de dormir e acordar. Então, uma pessoa que trabalha à noite, ela vai consumir a mesma quantidade de calorias de quando ela está trabalhando de dia. Você pega uma enfermeira que trabalha de noite e de dia, ela consome a mesma quantidade de calorias. Entretanto, a distribuição das refeições
ela varia. Aí você fala, bom, mas isso é óbvio, ela vai dormir em outro horário, mais ou menos. Porque no momento em que ela redistribui essas refeições, embora a quantidade de calorias seja a mesma, o que vai acontecer? Ela redistribui o conteúdo. Muitas vezes, comendo o que não é adequado naquele horário. Eu já vi, por exemplo, pessoas que trabalham à noite comendo pizza de calabresa ou até feijoada às 3 horas da manhã. O nosso organismo não está preparado para isso. Então, é importante entender que nós não podemos comer uma refeição muito pesada de madrugada. Esse vespertino que está na pandemia, esticando os horários dele, ele está tomando café ao meio-dia, almoçando às 4 da tarde, ele janta às 9 da noite e às 2h30 da manhã ele faz um lanchinho. Então, é preciso tomar um certo cuidado com isso, porque, obviamente, existe uma propensão, na minha opinião, que vai acontecer similar à pessoa que trabalha à noite, se ela for esticando, que é uma propensão ao ganho de peso. Isso é muito característico da pessoa que trabalha à noite, mas especialmente do agravo ao desenvolvimento de alguns problemas gástricos. Porque, na verdade, a gente não está preparado para comer esses alimentos pesados. O ideal é comer alguma coisa leve, principalmente à noite. Não, e a vontade, né, do cérebro é por snack foods mesmo, esse horário. Né? Poxa, eu mereço, né? Eu estou aqui acordado, eu mereço, e aí fica ali o nosso sistema emocional de recompensa. Não, poxa, eu posso, né? E aí é exatamente uma comida errada na hora errada, calórica, uma digestão inadequada. E qual é a consequência disso? Ganho de peso, né? Então, realmente estamos ganhando peso. E a questão... E a questão do exercício. O exercício melhora, piora o sono? E como é que a gente está nesse momento de vida? Vamos falar do exercício. Exercício, obviamente, é bom para o sono. Então, a prática da atividade física, ela está associada a várias melhorias da saúde em vários sentidos. Sem dúvida alguma, a prática de atividade física. Eu acho que ninguém refuta isso mais. A grande questão é que a prática de exercício próximo da hora de dormir, ela prejudica o sono. Por que ela prejudica o sono? Porque você pratica exercício, a sua temperatura se eleva e existe uma relação muito já identificada entre a temperatura corporal e o início desse sono, esse adormecer, essa sonolência. Você fica mais agitado, você fica mais elétrico. Isso vai também prorrogando o seu sono mais tardiamente, ele empurra o sono. Então, recomenda-se que pelo menos até umas 2 horas antes de dormir, as pessoas também não tenham uma prática de atividade física intensa, especialmente intensa. Aquele fulano que vai fazer um exercício físico, vai para a academia, agora não, que está fechada, mas vai às 10 horas da noite. Aí ele chega em casa, ele quer dormir às 11h30, impossível. Isso não vai acontecer. Então, é muito importante que isso não seja próximo. Por outro lado, é importante também respeitar, como eu falei, o cronotipo das pessoas. Tem pessoas que se sentem melhor fazendo exercício de manhã e outras à tarde. Um horário em que a gente está muito alerta e o corpo muito propenso para fazer exercício é o final da tarde. O final da tarde é um horário ótimo, que é bem longe da hora de dormir. Ótimo, ótima dica. Cláudia, as pessoas estão perguntando também de uma outra questão, que é o trabalho em turno. Então, aquele profissional de saúde, principalmente, atualmente, que trabalha em regime de plantão. Então, alguns trabalham 12/36, quer dizer, eu trabalho essa noite, passo o dia inteiro, a noite inteira em casa e vou trabalhar outra noite. Deram outro exemplo aqui, pessoas que trabalham sempre à noite e ficam acordados de dia. O que a gente pode recomendar de mais saudável para esse indivíduo que já está fora
do ritmo e do que o nosso cérebro recomenda para horário de dormir, que é a fase escura das 24 horas. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante e principalmente agora na pandemia a gente vê que essas pessoas que estão na linha de frente, elas não só estão se arriscando muito a contrair o vírus, mas elas também estão trabalhando em regime de turnos, então estão dormindo pouco. Quer dizer, realmente são pessoas que estão muito sobrecarregadas nesse momento. O 12x36 é um regime de trabalho típico na enfermagem, que é trabalhar noite sim, noite não, noite sim, noite não. Esse regime, ele é similar a essa situação que eu comentei agora há pouco, que é a ida para o Japão. Então, o enfermeiro, ele vai para o Japão, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Agora, essa alternância de dormir e acordar, porque quando ele está em casa, ele dorme à noite com a família. Então, essa alternância, ela gera uma série de problemas para a saúde das pessoas. Assim como aquele cara que trabalha de segunda a sexta à noite e folga no sábado e domingo. Essa pessoa, ela também faz isso. Por quê? Porque eu consigo me adaptar quando eu vou para o Japão se eu fico lá um mês. Eu não me adapto se eu vou e fico um dia, ou 4, ou 5. Então, isso gera uma série de problemas para a saúde e aumenta o risco de várias doenças. Doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, risco de câncer aumentado, de próstata para homem, mama para mulher. Então, quanto a isso, não há mais discussão. Então, a primeira coisa que nós recomendamos é que, se possível, que a pessoa não trabalhe à noite por muitos anos. Então, quanto menos essa pessoa trabalhar à noite, melhor. Quando a gente fala, por exemplo, agora, eu recentemente, o ano passado, eu participei no Instituto de Pesquisa do Câncer da Organização Mundial de Saúde, na França, de uma discussão com vários especialistas, tentando discutir qual que era o risco para câncer do trabalho noturno. O que não se sabe ainda é a dose-resposta. Então, por exemplo, em relação ao cigarro, a gente já sabe quantos cigarros você fuma, por quanto tempo, quanto que isso aumenta o seu risco de câncer do pulmão. No caso do trabalho noturno, a gente só não sabe a dose-resposta. Mas a gente sabe que há um risco aumentado e a gente não sabe o quantas noites você deve trabalhar para aumentar esse risco. Então, recomenda-se que o número de anos seja inferior a 2 anos, ou por volta de 2 anos. Recomenda-se que essa pessoa ela procure dormir num ambiente calmo, silencioso, escuro, confortável, quando possível, durante o dia. A gente já sabe que ela vai dormir umas 2 horas a menos. Então, pergunta-se, é bom fazer cochilo? Se a pessoa tiver a oportunidade de tirar um cochilo, inclusive no trabalho, ela deve, para aumentar uma duração total do sono. Então, nesse caso específico, é importante. Agora, ele vai dizer assim, mas é um médico, ele vai acordar e vai atender imediatamente? Não. Ele tem que ter um esquema de revezamento com o seu colega para não ir atender imediatamente. Mas é importante, sim, que tire um cochilo quando a pessoa não estiver aguentando. O motorista de caminhão tem que parar o caminhão e cochilar. Então, é importante cochilar, é importante se expor à luz solar, é importante fazer exercício. Então, essas práticas são fundamentais para a melhoria da saúde dessas pessoas. A alimentação deve ser controlada. Como eu falei, não se deve comer muitos lipídios, comidas gordurosas à noite, comidas leves. Mas deve fazer jejum? Não, o jejum... Está claro hoje, já existem estudos que não se recomenda o jejum. Você deve comer alguma coisa, mas alguma coisa bem leve, uma sopa, uma salada, mas nada de uma pizza de calabresa, às 3 da manhã. Cláudia, está olhando aqui a hora, passou voando, já são 8h20, tem 10 minutinhos, porque a live cai, ela não avisa, simplesmente cai. E a gente fica a ver navios, porque já aconteceu isso com o entrevistado. Então, eu queria fazer mais uma pergunta e você fica à vontade para falar alguma coisa que você acha importante. Tá bom. Que é
se a gente compensa o sono. Ou seja, eu passo uma noite em claro, ou eu durmo durante a semana 5 horinhas, 5 horinhas, 5 horinhas, aí, bom, final de semana, então eu vou dormir 10 horas, se eu somar 10 horas mais 5, mais 5, mais 5, dão uma média de 7 horas por noite. Isso tá bom? Isso é válido? As pessoas que fazem isso e acham que estão compensando o corpo, como é que a gente tem que ajustar, que ensinar para essa população? Olha, é importante dizer o seguinte, se você fazendo essa sua conta, e vamos supor que você tem uma necessidade de 3 horas, de 8 horas, você faz 3 vezes 5, 15, mais as 8 horas que você tinha que dormir no sábado, você não vai conseguir dormir mais de 20 horas, é impossível, isso não acontece. Então, existe o que eu falei, o efeito rebote. Você vai dormir um pouco mais no fim de semana. Por outro lado, você não vai recuperar todas as horas perdidas. Isso não acontece, a gente não recupera tudo. A gente compensa, dorme um pouco mais. Geralmente ocorre um atraso, a gente chama isso de jet lag social, inclusive. A gente empurra um pouco esse sono, mas a gente não recupera tudo. E essa diferença entre dia de semana e fim de semana, quanto maior, pior. Ela vai estar associada, tem vários estudos mostrando que ela também está associada a problemas de saúde. Então, a gente também não deve fazer isso, porque a gente não recupera. É claro que você não vai conseguir dormir tudo que você gostaria, porque tem o horário de trabalho, tem o jantar, tem os filhos, tem a casa, tem isso, tem aquilo. Óbvio, você vai compensar um pouco no fim de semana, mas não adianta achar que você vai compensar tudo que não é verdade. Que bom, Cláudia. Eu queria agradecer, passou tão rápido. Foi Falar rápido. sobre esses ritmos é muito, muito gostoso, é muito interessante, né? É um assunto que realmente contagia. Mas eu queria te agradecer muito. Eu queria também avisar aqui ao grupo que nos assiste, que ficou com a gente aqui até agora, que a Associação Brasileira de Sono tem um projeto de lei na tentativa de efetivamente mudarmos, né, Cláudia? No nosso grupo, né, muito coeso, muito estudioso, a gente teve já campanha numa Semana do Sono, a gente trabalhou só isso, temos estatísticas brasileiras mostrando que o nosso adolescente dorme 2 horas a menos por dia no período escolar. E a gente está com esse projeto de lei na tentativa dos adolescentes do ensino médio, principalmente o 3º ano, quer dizer, o pré-vestibular, mas, se possível, o ensino médio, a gente atrasar esse horário de entrada na escola de 7 horas, 7h30 para 8h30 da manhã. E já antecipado ao Brasil, nos Estados Unidos, né, Cláudia, esse ano, nós tivemos, esse ano, ano passado, né? Lá em Foi Los o ano passado na Califórnia, 2019. Em 2019, lá em Los Angeles, é lei. Todas as escolas tiveram que ajustar os seus horários para que os adolescentes pudessem. Porque ainda tem um problema. O adolescente ainda tem um tempo total de sono, de necessidade, maior do que o adulto. Então, ele dorme mais tarde, acorda mais cedo, precisa de um tempo maior do que 7, 8 horas, que é o tempo médio de um adulto. E, infelizmente, eles estão dormindo pouco e sofrendo muito com isso. E cabe a nós que estudamos sobre isso, né, Cláudia, tentar mudar isso na nossa realidade aqui no Brasil. Sem dúvida. Eu queria muito agradecer pela oportunidade. Eu acho que realmente passou muito rápido, eu nem percebi. Eu acho que foi ótima essa conversa. A gente vai continuar discutindo esses assuntos, inclusive a questão dos adolescentes e horários escolares. E eu queria recomendar a todo mundo que está nessa pandemia, com problemas de sono, com problemas de estresse, que também são agravados por causa do problema de sono, que as pessoas procurem se expor à luz natural. Eu acho que isso é fundamental. Mesmo que você acorde mais tarde, não tem problema, acorde mais tarde, mas procure um fiapinho de sol para você se expor. Isso é fundamental, não só para a vitamina D, mas também para o seu relógio biológico, para você regular as funções, todas as funções do seu organismo. Muito obrigada. De nada, Cláudia. Eu que agradeço. Um beijo. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, a gente está, gente, num país tropical.
não é isso? Então, a gente não precisa de luz artificial. Pessoas que moram em países nórdicos, em países com pouca luz, que alteram o humor também, não só o sono, precisam de comprar luminárias com 10.000 lux para se expor a essa luz, para sincronizar esse ritmo. A gente não precisa disso. A gente mora num país tropical que tem sol a maioria do tempo. Então, vamos regularizar, isso é importante. Exercício físico é importante, exercício físico para o adolescente é importante. A OMS determina que o adolescente precisa fazer 60 minutos de exercício físico, pelo menos por dia. E as escolas têm uma aula de educação física por semana, muitas vezes escola de tempo integral. Então, mais uma questão que a gente tem que correr atrás aí para melhorar, para oferecer um tripé mínimo de uma boa saúde, não só para os adolescentes, porque a gente já falou aqui, teve uma live só de idosos, agora a gente focou um pouquinho mais no adolescente, mas espero que tenha sido produtivo. E estamos juntos toda terça, toda quinta, a partir das 19h30. Muito obrigada pela audiência. Tchau.